Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde. O Senhor é bom. E até aqui Ele nos ajudou. São 40 anos que essa igreja está aberta, pela misericórdia de Deus. Um dia, um grupo de jovens se reuniu, abandonou algumas barcas, começou a orar, e o mover de Deus foi tão grande, que não teve como esse grupo crescer, se expandir, e abrir uma igreja nova. Eu queria mostrar para vocês uma ata de 1980. Nossa primeira ata como Igreja Evangélica de Vila Mariana. Dia 4 de maio. Alguém estava lá? Alzimar, Márcia, Dalila, Tia Miriam, Moisés, um certo Paulo. O nome do irmão? Mário. Marcou. O nome de vocês estão nessa ata. Foram 45 pessoas. Nosso primeiro culto formal, Paulo. Nosso primeiro culto oficial tem ata. Eu sei que a gente tem esses registros guardados entre aspas. Eu achei esses registros. Estavam guardados, jogados. E eu tenho também um livro de batismos. Quem batizou, quando se batizou, gente chegando na igreja, Lene e por aí afora. E muito tempo passou desse maio de 80 para cá. Passaram-se 40 anos, atravessamos um deserto, enfrentamos lutas, algumas perdas, divisões, tentações, escrevemos livros malucos, acreditamos em coisas malucas, enfrentamos batalhas e perigos. E nesses anos que passaram, nós tivemos dias de festa, nós tivemos dias de luto, talvez um luto significativo aqui para nós, para a geração mais de perto, quando o Ibrahim partiu. Nós tivemos dias de celebração, dias de choro, dias em que nós tínhamos olhos de alegria sobre a cabeça, dias que nós estávamos cobertos de cinza e de tristeza. Essa é a história da Igreja Cristã da Família, que um dia já foi Igreja Evangélica de Vila Mariana, que um dia já foi IEFA, e hoje é a Igreja Cristã da Família. Mas nós sabemos que essa igreja ela é de Deus. É assim que nós cremos. Há uma terra a ser conquistada, há inimigos a serem vencidos, e eu quero te dizer nessa tarde, está tudo pronto. Vamos? O povo de Israel ansiava por esse momento desde a promessa feita a Abraão há mais de 500 anos. E o momento chegou. Você que estava aqui de manhã, você ouviu Paulo falando. Eles saem de Cades Barnea, eles chegam em Gilgal depois de 38 anos. E agora? O que é que vai acontecer? O momento tão esperado de ver a terra, de entrar na terra. É o tempo da oportunidade. É o tempo de receber o que Deus fez, é o tempo certo de Deus. Era a hora de tomar posse da herança. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Eu sei que você conhece, mas eu quero que você leia. Então abra aí o seu aplicativo ou a sua Bíblia. Vamos ler Josué 1 até o 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué:
filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano até o do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Verso 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Verso 9, não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, eu estou tremendo dos pés à cabeça. Meu coração está palpitando, minha boca está seca, minha pele está esquamando de estar vestindo uma camiseta verde como essa. Peguei vocês. Tudo isso só para deixar meu chefe feliz, Edu, meu parceiro. Nossas agonias, nossas orações, todos os dias são para que essa igreja prospere. Todos os dias a gente está pensando alguma coisa que possa ajudar cada localidade nossa a ser melhor. E não tem dia, não tem hora. Eu encontrei um homem que ama essa igreja. Eu trabalho com alguém que se dedica, pensando não aqui, e aqui é literalmente, aqui é a igreja dele, mas pensando nas outras, pensando nos grandes, pensando nos menores. Irmãos, é um tempo novo para nós, é um tempo novo porque o deserto ficou para trás, e nós temos adiante de nós um desafio, que você ouviu de manhã. O desafio é o rio. Depois de Gilgal, tem o rio. Nós vamos precisar atravessar um rio. Algumas coisas mudam depois de Gilgal. A primeira coisa que muda depois de Gilgal é o líder. Como assim? Eu saí para almoçar, tinha o Paulo aqui falando. Quem é o Paulo? É o presidente da igreja. O Paulo estava falando de Israel. Eu fui em Cádiz, eu fui em Gilgal. O Paulo tem roteiros próprios para Israel. Conversa com ele. Eu volto do almoço, tem um cara ali. Quem é esse cara? Posso contar para você todas as praias de Ubatuba. Posso dizer para você onde se hospedar bem. Porque faz mais de 15 anos que eu passo as férias em Ubatuba. O líder mudou. A geração mudou. O povo tinha Moisés. Moisés era um estadista. Moisés era o libertador. Moisés era o legislador. Moisés é o grande líder. Moisés falava com Deus face a face. Mas eu tenho uma notícia para dar. Moisés está morto. O livro de Josué começa assim: Moisés está morto. Deus está falando com Josué. Agora é contigo. Agora é contigo. Aí você está olhando assim: quem é esse cara?
de onde ele saiu, por que ele está falando no lugar de Moisés. Vamos ver quem é Josué, porque é ele que fica no lugar. Josué, ele é filho de Num. Em Números 13:8 diz que o nome dele não era Josué, era Oséias. Oséias significa salvação. E aí em Números 13, Moisés muda o nome de Josué para Yahvé é a salvação. Ele deixa de chamar Oséias e agora ele é Josué. Esse Josué que parece que de repente aparece liderando, ele não é um cara qualquer. Ele está aqui há muito tempo. Eu vou passar aqui rápido, mas em Êxodo 17, tem uma passagem famosa, onde Moisés pede para Josué ir pelejar contra os amalequitas. Essa passagem você sabe qual é. É a passagem que Moisés ele sobe no monte com Arão e com Ur, e eles ficam intercedendo pela guerra. E Moisés cansa os braços e ele desce, e quando ele desce os braços, o que acontece com a batalha? Eles começam a perder. E aí Arão e Ur levantam os braços de Moisés, e aí Josué começa a vencer a batalha. Então Moisés, ele designou Josué para fazer isso. Está no verso 9 e 10 de Êxodo 17. Em Êxodo 24:13, vamos ler? Ou você pode acompanhar aí no telão. O 13 diz assim: Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. 32:17 de Êxodo. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há um barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som das canções. Essa volta aqui de Moisés para o arraial é a volta dele do Monte Sinai, com as leis. Você está percebendo quem é Josué? Onde ele anda? Com quem ele anda? Josué está o tempo todo do lado de quem? Dos grandes momentos de Moisés. Deus é com esse rapaz. Ele também é o representante da tribo de Efraim, em Números 13, de 8 a 14. Ele é um dos espias que vão para a terra. E ele é a minoria, porque o relatório dele é diferente dos outros 10. Quem é esse cara que está falando? Por que mudou o líder? Josué ele é oficialmente escolhido como sucessor de Moisés. Vamos ler Deuteronômio 3. A partir do 21. O 21 diz assim de Deuteronômio 3. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, é quem lutará por vocês. Verso 23. Naquela ocasião implorei ao Senhor. Esse é um discurso de Moisés para o povo. Ele está relembrando o que ele falou. E ele dizia: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar no teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender.
Basta, disse ele, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o, encoraja-o, porque será ele que atravessará à frente do povo e lhe repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor, e aí ele continua o discurso. Josué, ele é escolhido por Deus. Moisés faz essa transição para ele. Josué, ele era obediente, ele era submisso, ele era visionário. O líder mudou, o tempo é outro. A obra, ela continua. Josué é diferente de Moisés. Moisés andava com um cajado, Josué anda com uma espada. Eles são diferentes. O líder mudou, mas Deus não mudou. Esta igreja vai mudar, mas Deus não vai mudar. Amém? Precisamos assumir o nosso papel nessa geração. Às vezes nós damos desculpas, dizendo para Deus que nós não estamos tão preparados assim para atravessar o rio e tomar posse da terra prometida. Mas a nossa confiança, ela deve estar no Senhor. A nossa vitória não vem dos homens, mas vem de Deus. Talvez hoje de manhã você ficou encabulado porque apareceu seu nome ali no telão com um pouquinho de gente. Deixa eu te dizer, Deus é contigo. Deus é com você para fazer infinitamente mais. A sua localidade tem tanto valor quanto a grande. A obra de Deus vai ser feita através de você. Nós precisamos fazer um acordo hoje aqui. Não importa se você é grande ou pequeno. Importa se a sua localidade serve a Deus. Se a sua igreja é piedosa. Se a sua igreja está interessada nas almas. Amém? Todos na mesma página? Você crê assim? Glória a Deus. O líder mudou. Há uma terra a ser conquistada, há inimigos a serem vencidos, está tudo pronto. Vamos? Amém. Mudou o líder, mudou outra coisa, mudaram as lutas. Deus disse a Josué: atravesse esse Jordão, tu e este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Quando Deus disse isso a Josué, a terra de Canaã estava habitada por 7 nações condenadas por Deus. Gente ruim. Pensa em gente ruim. Torcida do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Gente ruim. Gente violenta. Gente intratável. Gente assim, pensa. A terra de Canaã estava cheia desse povo lá. Cheia desse povo. Está precisando de um povo fiel, de alguém para entrar lá. E esse povo está chegando, vai atravessar o rio, espera aí. O povo fiel está chegando, vai atravessar o rio. Jesus Cristo. Qual é a luta? Por que as lutas mudaram? Porque agora é diferente. Tinha muita gente para atravessar o rio. O rio era fundo naquela época, ele era largo e estava numa época de enchente. Para quem é fiel, sempre é assim, irmão. Estou acostumado assim. Os fiéis, eles sabem o que eu estou falando. Sempre é difícil. Cai na primeira fase, depois é difícil. Aí volta no outro ano, aí mais um pouquinho. Mas tem vitória. Tem vitória. O nosso povo de Israel está diante do rio e eles estão ali com uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Atravessar o rio. Você pode dizer assim, puxa, mas a outra geração atravessou o mar.
por que essa é diferente, está com medo do rio? Você se recorda que o Paulo disse aqui, que essa geração toda nasceu aonde mesmo? Aquele povo já tinha visto água, aquele povo sabia nadar, e de repente tem um rio. Irmão, a luta é outra. Tem que atravessar o rio. Muita gente, muita criança, muito idoso, povo nascido no deserto. E vamos pensar assim, ó, onde tem gente, tem família, onde tem família tem criança, onde tem criança, tem bagunça, tem tralha. Você imagina quanta coisa aquele povo estava carregando no deserto. Porque gente que anda, andarilho, mendigo, gente na rua, ele nunca está limpo, né? Limpo assim, bora. Não, ele tem um saco, ele tem um negócio, ele tem um cachorro, ele tem... Não tem nada, mas tem tudo. Não dá para levar ele para lugar nenhum, não dá para pôr no seu carro, porque ele está cheio de coisa. Aquele povo vai atravessar o rio, eles estão como? Cheio de coisa. Minhas coisas. Você vai? Vou. Posso levar? Minhas coisas, não põe a mão. Quem vai pôr a mão nos seus livros? Quem vai pôr a mão nos seus CDs? Na sua caixa de costura, quem é que põe a mão? Sua marmita. Vou parar por aqui. Aquele povo tinha muita coisa. Mas o que é importante aqui nesse ponto é o seguinte: é a primeira luta depois de Gilgal. É a primeira. Moisés faleceu, ok, chegamos, vamos lá, estamos aqui, como é que atravessa? Se eles não atravessassem, como é que Deus ia fazer com aquele povo, uma geração que nasceu no deserto, que estava acostumada a ter as coisas, e agora? Era importante passar pelo rio e vencer aquele obstáculo. Porque depois do rio viria Jericó. Atravessar o rio significava deixar o deserto para trás. Atravessar o rio significava deixar a outra geração lá no Egito. Era um sinal de Deus que a terra realmente seria deles. Precisava atravessar. Então, depois de Gilgal, as coisas mudam. O que é que mudou? O líder mudou. O que é que mudou mais? As lutas mudaram. E o que mais mudou? As formas de agir. Você vai perceber, a partir do verso 10 aí, de Josué 1, Josué ele recebe a ordem, olha, você vai entrar na terra com este povo. E aí Josué ele toma algumas providências. Talvez você tenha que sair daqui, hoje, a sua localidade, e tomar algumas providências. Eu também tenho localidade. Eu preciso tomar algumas providências. Josué, ele toma algumas providências. Quais são as providências de Josué em relação ao desafio que ele recebe? No verso 10, no verso 11, então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo. Esta estrutura de liderança havia sido montada por Moisés. O que é que Josué faz? Ele fortalece a liderança, porque ele dá uma incumbência para a liderança. Sabe o que nós queremos aqui nessa tarde? Que você, líder, pastor, em nome de Jesus, você seja fortalecido, para você voltar para a sua localidade, para o seu desafio, fortalecido na sua liderança, a sua fé aumentada, em nome de Jesus. É o que Josué faz, ele fortalece a liderança. A segunda providência que Josué faz, ele assegura ao povo as promessas de Deus. Verso 11, 13 e 15 de Josué 1. Preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessarei este Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá, por herança,
de que delas tomeis posse. Lembrai-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Então voltareis para esta terra, a terra da vossa herança, e dela tomareis posse, terra de Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe. Josué estava dizendo, a terra é de vocês, Deus criou todas as coisas, Ele é dono de todas as propriedades, e Ele está dizendo, essa terra é sua. Josué está dizendo, e assegurando as promessas de Deus para o povo. Quero ser profeta de Deus para você nessa tarde. E dizer que as promessas do Senhor para a sua vida estão garantidas nele mesmo. As promessas do Senhor, da sua localidade, do seu ministério, daquilo que Deus te chamou, estão garantidas no Senhor. A terceira providência que Josué toma em relação àquele desafio de atravessar o rio é a seguinte, verso 11: preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este deserto, este Jordão. Preparai vosso mantimento. Por que Josué está tomando essa providência? O que é que o povo recebia todo dia de manhã? O que aconteceria depois do Jordão? O maná ia acabar. Então Josué ele toma uma providência. Olha, prepara a comida, porque nós vamos atravessar. Deixa eu já te dar uma dica. Acabou Big Mac de maná, finish. Abraço, acabou. Fechamos a lojinha, cerrou o céu, agora vai ter que plantar e colher. Só que para a terra que eles estavam indo, as coisas brotavam. A terra mana leite e mel. Não ia precisar mais de maná. Então ele toma providência, ele avisa o povo. Deixa eu te dizer que esse ano, na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, talvez Deus precise cessar algumas coisas e começar outras. Já que eu estou falando aqui de mim, eu vou falar da minha localidade. Você me conhece, eu sou da Penha. Eu fui durante muito tempo do Tatuapé. E a igreja do Tatuapé era uma igreja que ia, mas não ia, mas não ia. Tinha que receber uma ajuda da associação. Estou abrindo meu coração aqui para vocês. E um dia nós tivemos que sair daquele prédio onde está o Bola de Neve hoje. E nós subimos o monte, e fomos lá para cima, para a Penha. E depois de um tempo, nós recebemos uma notícia. Acabou o maná. Acabou. O recurso que a gente recebia acabou. Sabe o que aconteceu com a nossa igreja? Quase fechou. Passou o tempo. Nós mudamos de prédio. Nós reformamos um prédio. E gastamos quase R$500 mil num prédio. Antes que você fale, mas isso é alguma vitória? Para quem recebia dinheiro, de onde saiu o dinheiro? De onde saiu o dinheiro? Do engajamento das pessoas, no acreditar da promessa, no crer que aquela porta aberta salvaria outros. E Deus nos abençoou. E a gente saiu de uma condição vexatória e passamos para uma condição natural. Toda igreja saudável nossa precisa pagar as suas contas. Precisa evangelizar. Precisa cuidar das pessoas. É por isso que a gente fala todo ano esse tema. Não é para você ficar chateado. É para você se alegrar. Toda igreja saudável é assim. Quarta coisa
que Josué toma uma providência. Verso 12 e 15. Esse eu vou ter que ler. Josué 1, o 12. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, seu Deus, lhe prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhe deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Algumas tribos já tinham lutado do lado de cá do Jordão, essas duas que eu falei, e já tinham conseguido a sua terra. Só que agora, para atravessar o Jordão, eles disseram: ei, Josué, nós já conquistamos o nosso. Vamos batizar 100. Josué olhou bem e disse para eles assim: tudo bem, você pode batizar 100, mas você vai ajudar quem vai batizar 5. Quando você ajudar lá, aí você volta para cá. O que Josué estava querendo aqui, qual é a quarta providência que ele toma? É a cooperação, é a unidade. Todos juntos. Irmãos, ou a gente entende isso, ou a gente não escreve mais nenhum ano de história. Ou a gente tem unidade de fato, ou essa igreja não caminha. Essa tarde nós faremos uma aliança entre nós, para que todos nós alcancemos o que nós nos comprometemos. E quem alcançar primeiro, vai ajudar quem está precisando. Envia um pastor lá, envia um pregador lá, envia um evangelista lá, envia a equipe de louvor lá, envia alguém para falar, envia alguém para profetizar. Vamos caminhar junto. Nós somos uma igreja, com vários endereços. Eu tenho certeza que se esse sentimento nós tivermos, esse número vai ser pequeno, mas pela unidade, não pela força do nosso braço. Eu quero te animar nessa tarde para que você olhe para o que a gente apresentou aqui e você não fique retraído. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero que você saiba que tem 17 igrejas, Paulo. 16 em São Paulo, que não se dobram a Baal. Que vai ajudar você, que vai estar no seu culto de domingo. A gente faz um culto de manhã e um culto à noite. Já fizemos tanto isso na vida. Vou me comprometer com você. Tem medo de nada, irmãos. Tenho 3 filhas. Tem medo de nada. Tem 4 mulheres em casa. Tenho gratidão por essa igreja. Eu conheci a Deus aqui. Eu aprendi a servir a Deus aqui. Irmãos, eu já fiz de tudo que você possa pensar. Comecei pelo departamento infantil. Hoje eu lidero uma igreja junto com o Ailton, lá na Penha. Hoje eu estou na gestão ministerial, com meu parceiro Edu. Já passei por muita coisa, casais, senhoras. Depois eu te conto minha história. Localidade, você sabe como é que é. Tudo acontece. Você tem que cuidar de todo mundo. Mas uma coisa eu nunca esqueci. Meu coração, onde eu estiver, eu preciso ser servo. Onde você estiver, seja servo.
Se você tiver presidente, seja servo. Se você é diácono, seja servo. Se você é líder de jovens, seja servo. Se você é um evangelista, seja servo. A bênção está nisso. E a quinta providência de Josué, quando ele recebe a ordem de atravessar o Jordão, é a seguinte: ele precisa assegurar a obediência. O verso 16, 17, 18 diz assim: e eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste e iremos. Para essas 2,5 tribos que ficaram do lado do Jordão. Para onde quer que nos enviares, assim como tudo que ouvimos de Moisés, assim também ouviremos de ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenar será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. O que é que Josué estava assegurando aqui? Obediência. Submissão. Irmãos, virão dias para essa igreja que nós vamos precisar de obediência e submissão. Nós estamos prontos para atravessar um grande rio. Esse grande rio chama-se ano 2020. Nós precisamos de obediência e submissão. Em nome de Jesus, nós vamos orar essa tarde aqui e nós vamos quebrar algumas incredulidades que existem no nosso meio. Você precisa ouvir uma notícia e você dá glória a Deus e não você duvidar. Isso não é para mim, isso é para eles. Em nome de Jesus também vai acabar. Não existe eles, existe nós. Ou somos povo de Deus ou não somos. Então, depois de Gilgal, as coisas mudam. O líder muda, as lutas mudam, a forma de lidar muda. Há uma terra a ser conquistada, há inimigos a serem vencidos. Está tudo pronto. A vida ela não é um ensaio, queridos. Muitos vivem como se a vida fosse um treino. Treino é treino. Jogo é jogo. 2020 é hora de jogar. Acabou o treino. Acabou a bagunça. Acabou a bagunça. Ninguém mais faz o que quer nessa igreja. Em nome de Jesus. Somos igreja cristã da família. A gente tem estatuto. A gente tem liderança. A gente tem pastor. A gente tem direção. A gente tem manual. A gente sabe como as coisas funcionam. Acabou a bagunça. Submissão. Obediência. Porque nós somos autoritários? Não, porque tem bênção na submissão e na obediência. Deus nos promete força e consolo e não ausência de lágrimas. Precisamos de excelência. Nós vamos precisar fazer o que nós nunca fizemos. Para a minha igreja continuar um dia, eu tive que ouvir isso do Paulo. Não sei se você já passou por isso, eu vou te contar. Um dia, a igreja acabar. Fecha a porta, baixa a porta, acabou, chega, vocês não sabem ser igreja, não quer ser igreja, não evangeliza ninguém, não cuida ninguém. Essa igreja vai, fecha. Deu nossa paciência, basta. Aí reunimos a igreja, aí nós ouvimos assim: ou vocês são igreja, ou vocês fecham. Vocês vão precisar fazer o que vocês nunca fizeram, até hoje. Quando que inaugurou o Tatuapé, Paulo? 86, 87, 7? Desde lá, até 5 anos, nós estamos 5 anos na Sirene Jorge. Irmãos, a gente ouviu aquilo, mas aquilo me doeu na alma. Como assim eu não sou igreja? E eu não era mesmo. E desde então, a gente tem lutado dia após dia
para ser igreja, para cuidar das famílias, para cuidar das crianças, para cuidar dos casais, para evangelizar, para manter aquela porta aberta, para que as pessoas venham, para que outros sejam salvos, dia após dia. E quem dirige localidade sabe como é difícil. Então, quando você falar da sua localidade, eu quero que você saiba, nós sabemos o que é cuidar de uma localidade. A dificuldade. As pessoas não vão. Eu não sei o que você enfrenta na sua igreja. Na minha eu enfrento um rodízio. Um inferno isso. Um rodízio. E a minha igreja é pequena, então se faltar 10, você fala, tá vazio. É um rodízio. A gente chora todo domingo. Deus, acorda esse feliz, traz ele para cá. O cara às vezes não vai porque ele perde a hora, ele não vai porque ele não quer, ele não vai porque está chovendo, ele não vai porque ele vai na praia, ele não vai... Rodízio. O dia que for todo mundo, não cabe. Você acredita? Nós temos um número na Penha de pessoas que são... Está ali, é o nosso corpo... Como é que fala, Diogo? Não, é... Membresia, vai. Nosso hall de membros... Achei a palavra. Nosso hall de membros tem um número de pessoas que faz um rodízio, meu. Os que vieram esse domingo não vêm no outro. Aí eu tenho que dar uma mensagem 2 vezes. Que aí você fala para esse povo aqui, depois você fala para outro povo. E talvez uma terceira. É difícil ter localidade. Mas tem vitória na localidade. Porque é na localidade onde as coisas acontecem. É onde as vidas são cuidadas. É onde as vidas são ganhas. E nós não vamos desistir. Quero que você feche seus olhos, que eu vou fazer algumas perguntas duras aqui, igual a gente fez no quiz. Eu preciso ser assim com você, para você não dormir. Então eu estou te provocando. Tá bom? Então feche os olhos, mas não durma. Pense no que eu vou te falar agora. Eu quero que você responda perguntas para você mesmo. O que é que Deus chamou você para fazer? Você está fazendo? O que Ele colocou nas suas mãos para realizar? Você está realizando? Você está fazendo o melhor que você pode no ministério onde você atua, onde você é líder? Deus te deu uma localidade para cuidar. O que é que você está fazendo com essa localidade? Qual é a visão de Deus para você? Você está no centro da vontade dEle? Você consegue caminhar em unidade com as nossas outras igrejas? Você acredita na direção desta igreja? Você acredita nas ações que são feitas, nas direções que são dadas? Você já se livrou da incredulidade, da desobediência, da rebeldia? Você tem fugido? Meu irmão, quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. Paulo disse o seguinte: uma coisa eu faço. Lembre-se de uma coisa, o discurso de desânimo dos 10 espias mataram muita gente no deserto. O desânimo, ele é pegajoso. O desânimo vai impedir você de conquistar qualquer coisa. O desânimo pode fazer que seu culto amanhã não aconteça. Sem coragem, nós podemos ter visão, mas a gente não sai do lugar. Quem crê corre risco. Quem confia sai à batalha em nome do Senhor. Quem crê no Senhor vence Golias. Josué ganhou tremendas batalhas. Ele não tremeu, ele confiou naquela palavra que ele recebeu. Você confiou na palavra que você recebeu hoje de manhã? Se você não confiar, você vai cair. O que produz o ânimo é a promessa de Deus. Verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra, que sob o juramento prometira dar aos teus pais.
O que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Verso 9 do capítulo 1 de Josué. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Deus oferece a Josué uma base histórica para a sua confiança. Que base é essa? Assim como fui, eu sou contigo. Por que você está com medo? Você tem medo de número? Você tem medo de meta? Por que você está com medo? Abre aquela igreja, dobra o joelho, conclame as pessoas. Não tenha medo. Nós vamos orar por isso também. É um tempo de se levantar e obedecer, irmãos. É tempo de experimentar milagres. Quando a gente não experimenta milagres, a gente tem medo de tudo. Vou te dar uma dica. Se está muito tempo faltando milagre lá na sua localidade, chama alguém que passou por um milagre e pede para ele contar como é que foi. Você vai ver o que Deus vai fazer. Laerte. Ele está ali, ó. Chama ele para ir na sua igreja. Milagre chama milagre. Simples assim. Deus tem muito para fazer na nossa igreja. Existe uma terra para ser conquistada. Há inimigos a serem vencidos. Estamos prontos. Vamos? A travessia do Jordão ela foi impressionante, ela foi importante. Josué capítulo 4. Vamos ler? Estou acabando. Josué capítulo 4 diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Você conhece essa história, né? Eles entraram no rio, os sacerdotes foram com a arca por meio do rio, esperaram todo mundo passar, depois que todo mundo passou, os sacerdotes saíram. O rio ia fechar. Tudo bem? 4. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, os seus filhos, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, exponham que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Nós estamos chegando no final aqui da mensagem. Nós estamos chegando no final desse encontro. E eu preciso falar com você que é mais velho. Deixa eu te dizer uma coisa. Passaram-se 40 anos. Nós temos pessoas aqui, como o Paulo falou. Gente que começou a igreja e gente que chegou depois. Para você que é mais velho. Se você não ajudar, se você não causar marcas, não amontoar pedras, para que fiquem de memorial para a próxima geração, nós perderemos essa geração. Aos mais velhos dessa casa, nós temos o dever de deixar as marcas para os mais novos. É o nosso dever amontoar as pedras para que as próximas gerações saibam o que aconteceu nesse lugar até que Jesus volte. Porque isso também pode acontecer, né? Jesus vai voltar. Ele está às portas. Você que é mais velho, você tem olhado para os mais novos com que olhar? Nós vamos orar sobre isso.
Assim como havia uma nova geração que estava para entrar na terra prometida e precisavam daquelas pedras, hoje nós temos uma outra geração que vai entrar também nessa terra. Como nós vamos sustentar esses valores se nós não tivermos marcas? Se nós não tivermos lugares onde a gente olha e fala, essa é a referência. Deixa eu te contar uma história e eu vou pedir para o pessoal preparar o vídeo que a gente tem ali. Eu fui ordenado pastor em 2018, eu e o Ailton. E desde então a nossa vida tem sido sacudida por causa disso. Não sei porquê, mas tem sido sacudida. E o ano passado aconteceu aquilo que acontece em localidade, sabe? Vou te contar uma coisa que é trivial de localidade. Morreu uma pessoa, um parente. E aí esse rapaz, essa família disse, olha pastor, meu pai faleceu, era uma pessoa que estava muito doente e tal, muito tempo sofrendo, faleceu. Olha, o velório vai ser às 4h. O senhor pode estar lá? Claro. Falei, Ailton, você vai? Vou, beleza. Combinamos, ok. Chegou o dia do velório e tal. Eu trabalho aqui na associação, Jaguaré. O velório era lá no fundo de São Miguel. Aí eu saí daqui 1h30, levei as meninas correndo. Cheguei em casa, deixei as meninas e fui para o velório. Cheguei no velório, o velório era às 4h. 1:45. Aí eu cheguei, o Ailton estava chegando junto comigo. Aí chegamos, velório é pesado, é difícil o velório. É um lugar ruim. Eu não gosto de velório. E eu estava lá no velório. Aí cheguei no velório. Você sabe, se você é pastor, você vai num velório, você tem que ter alguma coisa para falar. Porque alguém fala assim, tem um pastor ali, ó. Porque se você não fala, vem uma pessoazinha que é contratada ali do velório, e ela abre uma cartilinha, e ela reza. Ela lê uma liturgia ali, tal, e beleza, né, salve Maria, leve em paz, e por aí vai. E aí, o irmão falou, vamos dar uma palavra, tal. Eu falei, beleza, vamos lá. Aí eu cheguei atrasado, né, as coisas já estavam rolando já, aí o Ailton também estava ali e tal, e eu estava incomodado com aquilo, né. Aí eu pensei assim, nossa, vou ter que falar. Eu falei, não, já falou. Como assim já falou? Não. O pastor já falou. Que pastor? Pastor Shigeu. A família conhecia o pastor Shigeu, porque também já tinham passado por lá, em outros carnavais e tal. Enfim. E aí, eu fiquei olhando o pastor Shigeu. O Shigeu já tinha chegado lá, ele já tinha dado a mensagem. Aí deu um tempo lá, deu um sururu na sala. Aí ele já falou, tá bom, já deu, pá, pegou a tampa do caixão. Ele pegou a tampa do caixão. Pega o papel aí, sei o quê, põe o caixão no carrinho, vai levar para a cova. Assim, irmãos, vamos, pá, deu, acabou, chega, bora, vai. O Shigeu fez isso numa classe. Parecia que ele trabalhava ali. Mas ele não trabalha, né, Shigeu? Shigeu trabalha na igreja. Aí depois ele subiu, aí a galera foi atrás dele, aí chegou lá na hora de enterrar, ele orou, ele falou, consolou a família inteiro. Eu estava quebrado, Shigeu inteiro. Eu falei, sabe quando eu vou pegar a tampa do caixão? Eu não gosto de olhar o morto. Eu fui impactado aquele dia pela ação do Shigeu. Sabe qual seminário vai me ensinar isso que eu aprendi com o Shigeu? Nenhum. Porque isso é uma prática pastoral. Onde está esse valor? Está no Shigeu, que está há muitos anos fazendo sempre algumas coisas. Talvez para ele seja, talvez não é natural. Talvez já fez isso algumas vezes na vida.
E eu consegui enxergar no Shigeu virtude. Shigeu tem idade para ser meu pai. Sabe o que precisa mudar de agora para frente nessa igreja? A nossa relação entre as gerações. Ou eu preciso honrar os mais velhos, e eu vou confessar para vocês aqui que nós temos uma dificuldade com os mais velhos. Isso não é de hoje. A gente precisa curar isso, ou a gente não vai andar. Os mais velhos precisam olhar os mais novos como alguém que você precisa andar, como Moisés andou com Josué, e você não enxergar o mais novo competindo com você. Irmãos, em 12 anos eu tive pelo menos uns 8 pastores. A minha geração é uma geração que andou tão sozinha que se acostumou. E por isso, hoje a gente se acha. A gente acha que a gente não precisa de cobertura. A gente acha que a gente não precisa aprender nada com ninguém. A gente acha que os mais velhos não têm nada para ensinar para nós. Em nome de Jesus, você vai morrer hoje. Não vai atravessar o Jordão. Vai morrer aqui. Porque a gente segue agora com outra mentalidade. Com outra mentalidade. Eu posso dizer isso hoje na minha maturidade. Já fui mais imaturo. Já tive muito problema com pastor. Até que um dia, virei pastor. Vingança. É difícil demais. Deixa eu te dizer uma coisa. Aprendam com os homens mais velhos. O que é que eles estão fazendo? Eu falei do Shigeu, mas eu lembro do Ulisses, que não está mais com a gente. Um dos últimos pastores que sentou comigo para almoçar, para tomar um café. Você conhece a vida do Ulisses? Quem conhece o Ulisses sabe qual é a vida que ele tem. Ele parava 1 hora para me ouvir falar amenidades. Teve um tempo que a igreja estava sendo massacrada pela mídia. Um tempo de uma igreja lá da Lins de Vasconcelos, não vou falar o nome, mas começou a dar mau testemunho, assim, uma igreja enorme lá da Lins de Vasconcelos, quebrou, caiu o cinema, que tem um apóstolo, não vou falar o nome, e aí dando problema, e aí a mídia caindo de pau em cima dessa igreja, e todo mundo falando mal da igreja. Aí no domingo o Joubert sobe lá no Tatuapé e fala assim: ei, Deus te falar quem é a igreja. A igreja é a noiva, ataviada, que Jesus vem buscar, não é instituição. Eu nunca mais esqueci essa palavra. Um dia, eu liguei para o pastor Salvador Lopes, liguei 8 da manhã, 1 vez, nada. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. 4 vezes, nada. É possível, meu. Sei lá, alguém morreu, né? Para ligar tanto assim. Queria falar com ele de qualquer jeito. E ele não atendeu. Lá por umas 10 horas, ele me retornou. Aí ele falou: ô Sidney, eu vi que você me ligou algumas vezes. Eu falei: liguei. Por que ele não atendeu? Porque o pastor tinha uma prática. Entre 8 e 9 da manhã, ele gastava 1 hora trancado no quarto com o celular desligado, orando pela igreja. Um dia eu entrei na sala pastoral com o pastor Haroldo, ficou um período com a gente. O pastor Haroldo olhou para mim e falou assim: a gente na igreja não faz o que quer, faz o que Deus determina que nós façamos. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero, mas o que Deus quer. E esses toques, Deus foi quebrando a minha vaidade e a minha vontade de ser mais do que qualquer outro homem. O que eu tenho para dizer hoje: homens mais velhos, deixa eu aprender com vocês.
Me ensinem como ser um pastor melhor. Me orientem. Porque um dia eu achei que eu não precisava de ninguém para andar. Só que pensando dessa forma, eu não atravesso o Jordão. Essa igreja precisa de um elo de gerações para que ela prospere. Alguém precisa cuidar de mim. Fique tranquilo, já tem alguém cuidando de mim. É por isso que eu estou falando isso. Eu queria chamar a banda aqui para me ajudar. E eu quero fazer algumas orações. E você ouviu bastante coisa que eu falei aí. Muita coisa. Estou sendo muito prático com você e muito sincero. Falei do meu coração aqui. Eu não sei se é diferente disso não. Eu espero que você seja sincero agora também.